Olá, pessoal! Estamos começando, então, mais um podcast Faz Sentido. Eu, Lorena. Raiza, estamos aqui com uma pessoa muito ilustre. Mais uma vez, né? Como vocês sabem, a gente só traz pessoas especiais. Então, hoje a gente tem o professor Tiago aqui. Tiago Aquino, né? Importante a gente colocar o nome e o sobrenome. Professor Tiago, que é uma referência na logoterapia nacional e mundial, por que não, Sim. né? E aí, diante de todo esse momento que a gente traz, né? Por que trazer o professor Tiago? Além dele ser, assim, nosso, da casa, né? Estamos aqui na Paraíba. Muita gente assiste a gente, né? Que não é da Muita gente Paraíba. assiste a gente, né? É. Muita gente escuta e assiste a gente de outros lugares, como a logoterapia vem crescido aí. Mas a gente, é sempre bom destacar, né? Essa importância da Paraíba num cenário mundial para a logoterapia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre, justamente, logoterapia, vivência e ciência. E como foi esse período todo com o Tiago, que acompanhou desde, acho que dos primórdios, né, Tiago? Essa ascensão da logoterapia no Brasil. Aqui, sobretudo na Paraíba, né, também. Sim. Isso. Então, está aí mais do que justificado, né, para vocês entenderem o porquê da gente estar aqui com ele hoje. Professor Tiago, como o próprio título aí já está dizendo, é professor psicólogo, né, doutor em psicologia social pela UFPB, mestrado também foi lá. Também, sim. Atualmente é professor adjunto no Departamento de Ciência das Religiões. Associado, é outro nível. E autor de diversas obras, né? Aqui eu trouxe algumas das obras do professor Tiago, você pode pesquisar na internet. Essa aqui é a que eu sempre indico, assim, como obra, entre aspas, básica, mas no sentido de dar uma base realmente, né? Sobre a logoterapia. Fundamental. Exato. Essencial. Isso é melhor dizer, né? Fundamental do que básico. É fundamental, é verdade. Alguns que faz também, publicou com alguns colaboradores, e não só isso, também alguns materiais mais práticos, né, baralhos, instrumentos, enfim. Então, se você jogar o nome do professor Tiago no Google, você vai encontrar uma infinidade de materiais, é verdade, que pode auxiliar na prática e no estudo, na teoria e na prática logoterapêutica, né, então dá para ter compreensão da importância que ele tem, não só pelo que publica, mas também pela contribuição teórica e acadêmica de anos aí, né? Você viveu muita coisa do que a logoterapia acendeu, né? Então, é uma testemunha histórica da logoterapia, na verdade, né? Não só pelo que publica, como você disse, mas pelo que vive. E é por isso, né, que com a temática de hoje, a gente sempre tem quadros aqui. Um dos primeiros quadros é esse, né? O quadro Faz Sentido, que é o nome do nosso podcast do Acordes de Sentido. E, Tiago, assim, faz sentido a gente pensar em viver e trabalhar na logoterapia, não só trabalhar pela logoterapia para publicação, mas vivê-la. Sim, eu acho que eu conheci a logoterapia aos meus 19 anos, né, quando eu estava já na universidade, né? E, enfim, desde lá eu não larguei a logoterapia. Eu sei como é. Eu costumo dizer que foi uma paixão na primeira leitura, né? Então, quando eu acabei de ler o meu primeiro livro de logoterapia, eu cheguei para minha mãe e disse: eu agora já sei o que eu quero ser. Eu quero ser logoterapeuta. Minha mãe não sabia o que era isso, né? Ela deu um sorriso para mim, né? Foi dormir. E eu fiquei encantado com aquela teoria, com aquele psicólogo no campo de concentração. Foi Em Busca de Sentido, o primeiro livro? Não foi. Não foi Em Busca de Sentido. Teve uma história interessante que, na época, Em Busca de Sentido estava quase esgotado. Era publicado pela editora Sinodal, ainda não pela Vozes. E todo mundo que eu conhecia pedia, que ia viajar, sobretudo, né? Olha, tem esse livro aqui, escrevi o livro Em Busca de Sentido. Se você encontrar, passar numa livraria e encontrar esse livro, por favor, traga para mim. Né? Até que uma pessoa foi para Recife, passando numa livraria, viu na vitrine o livro Em Busca de Sentido e comprou para mim. Né? Esse livro eu não tenho mais. Emprestei esse livro a uma pessoa que tinha perdido, mas foi um caso especial. A pessoa tinha perdido a esposa. A esposa era psicóloga. E morreu num acidente, assim, trágico. Estava andando na calçada e o carro, desgovernado, então, a atropelou. Né? E eu emprestei para o esposo dela, né, esse livro, né, e nunca mais voltou para mim. Né? Bom, aí saiu a edição
da editora Vozes, né? E eu comprei, né? Também o segundo livro, né? Agora, esse livro, né? Agora tenho esse livro, que era o livro do meu sonho, era esse, né? Para conhecer a experiência de Frankl no campo de concentração, porque o primeiro livro que eu conheci, Frankl, foi por meio do livro da Isaac Chaucer. Foi a Psicologia de Sentido Psicologia da de Sentido da Vida. Vida, isso. Então, o livro que conheceu a logoterapia que me abriu as portas foi esse livro. E bom livro, né? Sim. E tinha um outro livro que eu adquiri, que ele escreveu sobre logoterapia e no final os endereços de todos os logoterapeutas. E tinha o endereço e o telefone de Isaac Chaucer. E foi quando eu tomei coragem um dia e liguei para ela, né? Liguei para ela e disse que queria ser logoterapeuta, né? Antes, porém, o que aconteceu antes desse telefonema? Eu estive, por ocasião de férias com os amigos, né, em Porto Alegre. E fui até o endereço dela, né, fui bater na porta dela. Ela não me conhecia, obviamente, né? E, infelizmente, naquele momento, a gente não se conheceu ainda. Ela tinha viajado para Gramado, de férias, com o esposo, né? E uma senhora me atendeu, né? Abriu a porta da casa dela, né? Eu me identifiquei que era uma pessoa que queria estudar logoterapia, queria conhecer Isaac Chaucer, não é? Ela abriu as portas, mostrou o álbum, né? As fotos de Isaac Chaucer e tudo mais, né? Uma me visita recebeu. guiada, Sim, sem a presença, né? de Estou aqui na casa de Chaucer, sem ela, porém estou aqui. Interessante. E essa senhora que trabalhava lá, né? Nessa casa, na casa dela, disse, olha, quando Isaac Chaucer voltou em tal dia, e nesse dia, nessa data, você pode ligar para ela. Tá bem, então, dito e feito, né? Essa senhora falou com Isaac Chaucer que eu era estudante, que eu era um jovem interessado, né, na logoterapia, né? E eu liguei para Isaac, né? E eu acho que ela achava que eu era já um profissional. Né? Eu era apenas um estudante de psicologia. E disse para ela, como é que eu faço para ser um logoterapeuta? Que esse é o sonho da minha vida, né? Ser um logoterapeuta. Ela disse, olha, infelizmente o curso da PUC do Rio Grande do Sul acabou de fechar. Né? Agora, eu posso ir à Paraíba ministrar cursos de logoterapia. Né? E aí foi quando eu conheci o professor Gutenberg e fiz a proposta para ele. Né? Eu o conheci por meio de uma palestra que ele ministrou aqui em Campina Grande, no museu ali no Açude Velho, né? Sim, o Museu Chateaubriand. Isso, Chateaubriand, né? Ele deu uma palestra sobre logoterapia, né? E ali, então, eu me apresentei a ele, ele me deu o contato dele, telefônico, e com esse convite da Isaac Chaucer, nenhum professor meu da UFPB, né? Eu era estudante da Universidade Federal da Paraíba, conhecia a teoria, não conhecia nada, né? E não tinha como trazer a professora Isaac Chaucer por meio da minha universidade, né? E foi quando eu lembrei do Gutenberg, liguei para ele e falei dessa proposta da Isaac Chaucer. Eu lembro até hoje as palavras de Gutenberg. E o que você quer de mim? Foi essa a resposta dele, né? E aí eu disse para ele, né? Bom, o que é que você pode, né, fazer, né, para trazer Isaac Chaucer? Na época ele era o chefe do departamento de psicologia. E, coincidentemente, ia ter a primeira semana de psicologia. Não foi nem um congresso que ela veio. Foi a semana de psicologia que ele conseguiu trazê-la para ministrar as primeiras aulas de logoterapia. Eu já vi algumas fotos. Sim. O pessoal, assim, imagina você entrar na graduação, primeira semana de psicologia, aí, o pessoal lá, Isaac Chaucer, exatamente. Isaac Chaucer foi a primeira, né, a ministrar aulas, né? E interessante, foi Isaac Chaucer e Gutenberg também que ministraram, né, essas aulas, né? Mas como é que você tomou conhecimento de Gutenberg? De Gutenberg foi por meio dessa palestra que teve aqui em Campina Grande. Eu vim... Você já sabia que tinha essa palestra? Eu vi um cartaz lá em João Pessoa, na Casa do Psicólogo, onde eu comprei o livro da Isaac Chaucer. Tá. Aí eu vi o dia, a data, fui até a palestra dele, me apresentei, ele me deu o contato dele, né? Aí firmou. E aí... Depois do convite da Isaac Chaucer, eu ligo para ele e ele, então, consegue trazê-la para cá. E tudo, então, começou a partir disso, né? E aí minha história com a logoterapia, né, foi, assim, acadêmica, pessoal, né? O meu TCC
foi em logoterapia, né? Quando eu fiz estágio, na minha universidade não tinha uma supervisão, né, em logoterapia. Eu fiz uma abordagem humanista, né, centrada na pessoa. Mas de vez em quando eu usava, né, os pensamentos de Frankl, né? Embora minha supervisora não gostava muito, né? Toda vez que eu apresentava, né, o que eu tinha feito com base na logoterapia, né, eu levava assim ela dizia, um carãozinho, né, dela, né? Isso é interessante, porque eu ainda escuto esse relato até hoje, de pessoas que não têm logoterapia, não têm a oportunidade de fazer estágio em logoterapia. Outras até têm e não fazem por questões outras, né? Muitas vezes, não sei, eu vejo a visão de homem, eu concordo com a visão de homem, mas talvez essa outra abordagem, ela vai me dar mais subsídio em X aspecto, porque isso varia muito, obviamente. Sim. E eu acho que essa é uma coisa importante, que eu sempre digo, olha, a partir do momento que você compartilha daquela visão de mundo e de homem, você não consegue se furtar dela. Isso. Então, você pode aprender, estudar sobre qualquer outra abordagem, até aplicar de alguma forma, mas a visão de homem, ela atravessa, né? Sim. Não vai contrair. Não vai mudar. E naquele momento que eu comecei a conhecer a logoterapia, coincidiu que a Vozes lançou a coleção, né? Então a gente ia comprando as coleções com os textos de Lucas, de Frankl. A coleção Logoterapia, né? Coleção Logoterapia. Raríssima. Isso. Tem todas na coleção. Todas da coleção. E tem um tem número. Que fazer um museu eu tenho um número da coleção que foi autografado por Elizabeth Lucas. Apenas. Não tem o centro. Fechado. Não tem o centro de Viena, né? Já, Sim. o instituto, você tem que fazer o instituto também. Professor Tiago aqui, não, tô falando sério, né? É João Pessoa, deixar assim Já pensou em fazer isso? Falando aqui. Eu pensei, uma casa Victor Frankl, né? Sim. Algo assim, um monumento, ou um memorial, melhor dizendo. Memorial Victor Frankl, uma casa onde fosse um memorial Victor Frankl. Que é legal. Né? Sim. Esse é o meu sonho, que um dia possa existir um memorial, né? Onde a gente pudesse colocar livros, disponibilizar uma biblioteca, todo esse material histórico, de arte, né? Também, arte, né? Que você gosta de produzir bastante. Nas aulas, né? Isso. Ainda continua? Pode explicar um pouquinho? Vamos falar como essa... Sim. Produção artística dos alunos. Como é? Isso. Foi uma metodologia que eu comecei a utilizar por meio da influência da minha esposa, que é psicóloga escolar. Né? Ela está nessa área de orienta, né? Estágio em psicologia escolar. Né? E eu escutei pela primeira vez esse termo materialidade estética, né? Um conceito que vem da psicologia escolar. Né? E eu trouxe também para o ensino da logoterapia. E quando os alunos leem esse livro, eu peço, então, primeira avaliação é que os alunos produzam o conhecimento a partir de uma referência estética. Pode ser poemas, cartas, composições musicais, quadros, telas, e são trabalhos belíssimos, né? Maquetes também, maquetes, né? Vamos fazer a exposição das maquetes também, né? Dia 27, né? De abril. Toda essa criatividade do aluno. E aí eu comecei a perceber que é um recurso fundamental para a gente ensinar a logoterapia, por meio da criatividade, que é também uma manifestação da dimensão espiritual do ser humano. Essa é incrível, eu queria ser essa aluna. Estar ali produzindo, né? Mas nesse período todo, né, que você falou, conheceu a partir de um livro. Sim, e até o livro, assim, você já sabia ou foi um livro, um achado nessa casa do psicólogo que você achou? Você queria ir em busca de sentido, mas não encontrava, encontrou o de Chausa. Mas antes, como foi que... Não, eu quero ler Frankl. Tá, foi uma coincidência, né? Eu já fazia psicologia, né? E eu participei por muitos anos de um movimento de igreja, né? Sim. Chamado Crisma, Pastoral da Crisma. Sim. Né? E tínhamos um assessor, né? Que era o padre Adriano Pighetti, que era italiano, mas naturalizado brasileiro, né? E foi a primeira vez que eu escutei falar de um psicólogo em campo de concentração em um retiro, né? Ele falou rapidamente, né? Me chamou muita atenção aquilo, né? E aí, quando eu estava na casa do psicólogo, que era a livraria, né? Casa do psicólogo, lá em João Pessoa, eu encontrei esse livro amarelinho, né? A Psicologia do Sentido da Vida. Isso me chamou muita atenção, o título me atraiu. Eu fui no caixa, peguei o livro, paguei o livro, não abri o livro na livraria, nem folheei o livro, cheguei em casa para ler esse livro. Né? E quando eu comecei a ler o livro, aí lembrei
daquele padre que tinha me falado sobre um psicólogo no campo de concentração. E aí fiz a associação e vi, esse aqui é aquele que Padre Adriano falava, né? Naquele retiro. E comecei a ler, né? Comecei a comprar outros livros também, aparecia livros. E uma coisa estranha, eu não sabia porque eu comprava mais livros, né? E às vezes eu me questionava, né? Mas eu já conheço, já tenho esse livro, por que eu vou comprar mais um livro, né? E comecei a fazer minha coleção a partir de então, né? E lembro que em 1992, eu fiz uma carta para Viktor Frankl, né? Por ocasião do seu aniversário. Eu desenhei uma caricatura de Frankl, né? E fiz uma mensagem atrás no papel, né? E, por surpresa minha, ele me responde. Então, eu também recebo, né? Nesse livro, eu também trago, acho que logo no início, essa é a resposta de Frankl, né? Eu fiz um desenho dele, não foi exatamente esse desenho foi outro, né? E depois ele me responde, né? Em 92. Posteriormente eu soube que quem recebia primeiro as cartas, quem lia primeiro as cartas que Frankl recebia, era sua esposa Ellie. E ela tinha uma cestinha, 2 cestas. A cesta que Frankl deveria responder e a cesta que ele não precisava responder. Então, minha carta foi para a seleção, passou pela primeira seleção de Ellie e foi para a cestinha que ele deveria responder. Então, esse já foi o primeiro contato com o Frankl, foi antes do encontro pessoal. Antes desse encontro, teve encontro pessoal, né? Porque você até conheceu o Frankl. Sim, sim. Foi antes, foi bem antes, foi pouco antes. Como é que foi esse processo para conhecer, então... Então, essa carta foi em 92, eu conheço o Frankl, o pensamento dele em 89, né? Eu tenho o primeiro livro sobre logoterapia, inclusive o livro de Elizabeth Lucas, A Força Desafiadora do Espírito Humano, eu comprei em 1989. Né? Esse ano, 89, é muito especial. Foi o ano que eu nasci. Eu nascendo e já chegou. Então... E aí, em 92 foi que houve a troca de carta. Isso. Mas ainda estava na graduação? Estava na graduação. Terminei em 95 a minha graduação, em março de 95. Né? E já conheci Isaja tinha vindo, então, nesse período, quando eu estava na graduação, tinha vindo aqui em Campina Grande, né? Ministrou cursos, aulas, e foi o início de uma grande amizade, né? Então, inicialmente, minha admiração, assim, era como não era apenas uma amiga, né? Era uma mestre, minha grande mestre, né? Na logoterapia. Então, uma relação de muito respeito, né? E ela me chamava de filho espiritual, né? Isso era muito bonito. Eu percebi esse carinho dela até no finalzinho da vida dela, né? Como ela tinha esse carinho, né? E ali, então, se estabeleceu um laço, né? E um laço também afetivo, né? Não só de uma relação de um discípulo, né? Com sua mestra, né? E... A gente percebeu muito isso em 2014, né? Sim. Na ocasião do Congresso Brasileiro, agora eu não lembro se era o 6º, mas em 2014 a gente foi para Porto Alegre e teve a homenagem a ela. Sim. E foi muito bonito aquele momento que você a levou, assim, né? Muito simbólico, né? Assim, no braço. De fato, né? Era uma relação muito maternal e ela subiu. E tem muitos registros que pegam, assim, de alguns ângulos, fotos, por exemplo, vocês dois em cima do palco, olhando para a trajetória. Eu acho isso tão simbólico, assim, né? Os dois, assim, bem abraçados e olhando, toda uma trajetória, a homenagem que fizeram. Isso, né? É interessante ter falado isso, porque eu tirei essa foto. Foi uma foto, assim, eu lembro muito bem do que eu estava pensando e sentindo naquele momento. Né, tava o professor Tiago e Chausa vendo, e em um determinado momento tinha uma foto deles dois juntos, eles olhando pra foto deles. Eu fiz, gente, isso é um marco, assim, pra mim, porque são duas pessoas, né, de referência pra mim, e eu preciso... na verdade, quando eu tirei a foto, foi mais pra mim. Como assim, eu tô aqui com essas duas pessoas, né? Mas depois se torna também uma memória, uma vez que ela venha a falecer depois. E esteticamente, como você disse, né? Fica aquela... Guardamos a fotografia como uma das expressões, né?
dessa memória, assim. Então, toda vez que eu vejo esses momentos, inclusive Porto Alegre é uma cidade de muitas memórias, né? Porque você falou que você foi até a casa. Eu também fui. Sim. Olha só, pausa dramática. Mas é que tinha falando... Eu lembrei disso na hora. Quando ele falou, eu fui atrás de Charles em Porto Alegre. Meu Deus, eu já vi isso. A gente foi neste congresso, nesse mesmo. Sam está aí. Sam, se você estiver assistindo a gente, ele sabe toda a história. Estávamos eu, Lorena e mais algumas pessoas, né? Botei todo mundo dentro do carro e disse: a gente vai agora atrás de Humberto Gessinger. Sim. Que é né? A famosa Humberto Gessinger é de Porto Alegre. Sim, tem muita gente que é de Porto Alegre, não sabe que ele é, mas ele é. E aí eu disse: já tô aqui em Porto Alegre, Guilherme, que é meu marido, né? Super fã. Mandou um presente pra ele, era uma camisa de algodão colorido, Campina Grande, todo um presente envolvido. A gente vai entregar esse presente a Humberto. E eu fui atrás, até a casa, tudo, mas assim, não encontrei. Camisa voltou, presente voltou, uma frustração. Depois a gente veio encontrar ele em Campina. Ele veio para um show. Ele veio para um show, né? E aí eu encontrei ele em Campina. De fato, você também encontrou o Isa em Campina. Isso, exatamente. E aí, né, a gente tirou foto, até revelamos que a nossa Wi-Fi era o nome dele. Enfim, a gente já trocou a senha do Wi-Fi lá de casa, então vocês não é mais o nome dele, já foi revelado. E ele ficou pasmo, né? Quando a gente disse, a senha do Wi-Fi é seu nome, ele... Quem são essas pessoas? A gente, não, é só uma admiração mesmo. Imagina. É Victor Frankl. Não é isso? A senha do Wi-Fi. Né? Imagina. Pode ser, né? Logoterapia. Eu tenho alguns senhas logoterapia, mas vou mudar a partir de hoje, já tá mudada. Muda. Mas tem número, ninguém vai saber, né? Mas, de fato, é só pra gente relacionar. Era o Tiago falando, meu Deus, eu também bati na porta de alguém em Porto Alegre que não tinha nada a ver, assim, que não ia, né? Nunca tinha visto na vida e tal, e lá vai a gente. E ainda botei Lorena no meio, Úrsula... Né? Acho que Rayane também. Acho que era nós 4, né? Não tinha mais alguém, acho que era nós 4. Tinha, não lembro agora. E a gente lá, e o taxista junto, não, era nós 4 e o taxista mesmo, morrendo de rir da gente, e a gente ia atrás de Humberto Gessinger. Enfim, né? Histórias que a gente faz em nome de pessoas que a gente admira, por algum objetivo, né? Eu acho que eu só ia entregar e ia dizer tchau. Ou seja, o encontro não aconteceu em Porto Alegre, mas aconteceu em Campina. Também é uma cidade, né? E como foi, então, o encontro... Que eu lembro quando a Raíssa falou do encontro com o Humberto, realmente foi muito significativo para ela, para Guilherme. Guilherme tem até o violão, né? O violão, né? Até hoje tá lá, assim, aquelas canetas que não saem, né? E como foi o encontro com o Frankl? Então, né? Toda essa história... Você já contou várias vezes essa história. Toda essa história com Isa Chausa... Não conhece. Minha história com Isa Chausa levou também esse encontro. Né? Por isso que é importante contar também essa relação da gente. Sim. Né? Então, ela teve uma grande ligação com os professores aqui de Campina Grande, com o Gutenberg Germano. Sim. Né? E quando ela recebe, em 95 eu terminei a graduação, né? Ela recebe um convite para representar a América Latina, toda a América Latina, no jubileu dos 90 anos de Victor Frankl. Né? Então, o que é que ela faz? Ela prepara uma comitiva, né? E convida eu, Gutenberg, e um casal de Porto Alegre, né? E que ela tinha feito a formação em logoterapia. E, salvo engano, eles falavam alemão. Então, para ajudar Isa Chausa nesse sentido, né? Quando chegasse, né? Em Viena. Só que esse casal, quando chegaram em Viena, foram para a Alemanha. Porque eles tinham negócios, né? Na Alemanha. E naquela época não tinha tantos voos como tem hoje, né? Sim. Era um voo por semana, né? Então a gente chegou uma semana antes do evento. Então tínhamos uma semana que antecedeu todo o encontro do jubileu dos 90 anos, que foi na Áustria, em Viena, né? E o que iríamos fazer então, né? Vamos conhecer, né? Vamos conhecer Viena, né? Conhecemos então os palácios de Viena, conhecemos a casa de Sigmund Freud, o apartamento onde ele viveu, né? Que hoje é um museu, né? Embaixo tinha uma cafeteria, né? Eu joguei sinuca junto foi também outra pessoa também, o Vasco Bruno. Sim. Né? Já é falecido ele, na época psicólogo. Né? Eu joguei sinuca, então tomei um café, né? Nesse bar, né? E aí teve um dia que Isa Chausa sugeriu, vamos conhecer o Rio Danúbio, né?
E nesse dia, né, eu vi Isachausa muito feliz, muito contente. Né? Porque o barco navegava no Rio Danúbio e tocava também o Danúbio Azul. E também o barco balançava de acordo com a valsa, dançava também a valsa. Né? E ela sentada no barco, né, com as mãos, ela dançava. Né? E parece que esse dia ela estava muito inspirada. Eu tirei uma foto, a foto não ficou muito boa, né? Ficou embaçada, mas é o único registro que eu tenho dela, né, nesse momento. Né? E aí, quando terminamos o passeio, Isachausa diz, vamos tocar um táxi até o prédio de Viktor Frankl. Não vamos entrar, obviamente, né? Não tinha essa pretensão. Queríamos conhecer a rua onde morava Viktor Frankl, o prédio onde Frankl morava. Né? Aí, Chausa também batendo na porta. Pois Sim, eu não sou diferente. Então, chegamos na rua de Frankl, né? O prédio, né? A porta, né? Do prédio que entrava, né? Para o apartamento de Frankl, né? Bom, estava fechado, obviamente, né? E aí tiramos fotos, né, da frente da fachada do prédio, né? Bom, aqui é o único lugar, o máximo que a gente poderia alcançar naquele momento, né? Porque Isachausa tinha pedido um encontro também, tinha escrito para a filha de Frankl, pedindo um encontro com a comitiva brasileira. E a filha dele negou esse pedido, porque Frankl não poderia ter fortes emoções. Vocês sabem que Isachausa, né, tinha uma grande relação com Frankl também, né, de correspondências. Isachausa trouxe, né, em 84 o Viktor Frankl, né? Então, a partir disso, eles tiveram também uma grande amizade, né? E aí a filha negou, né? Não, Frankl não vai encontrar com ninguém, nenhuma comitiva que ele não pode ter nenhuma emoção forte. Inclusive, o único momento que ele aparece no evento foi numa entrevista que ele concedeu, né, no auditório, e pronto, ninguém mais pôde ver Viktor Frankl. Né? Bom, nesse dia que estávamos... É importante destacar que não é porque ele não queria, é porque realmente existia uma condição ali médica. Médica, exato. E o médico até porque o Frankl era essa pessoa, né? Acolhedora. Se fosse por ele. Se fosse por ele, né? Era uma... Exato. Né? Tem um fato engraçado, né, nessa conferência, né? Depois eu volto a esse encontro, né? Que ele, no final da conferência, o entrevistador, né? Disse, né? Ele vai sair do auditório, né? Só que ele ia sair pelo lado errado, né? O entrevistador disse, né? Frankl, a saída é por aqui, né? Para o outro lado. E Frankl diz, não, isso foi apenas uma intenção paradoxal. Até naquela idade, 90 anos, Frankl cultivava esse humor filosófico, né? Sim. Então, estávamos na frente do prédio de Frankl, né? Quando alguém abre a porta do prédio, né? Aí vocês poderiam pensar, era Viktor Frankl? Não era Viktor Frankl, né? Mas o que eu fiz naquele momento? Eu segurei a porta, né? A porta estava aberta, né? A pessoa sai, um senhor sai e sorri, me cumprimenta, né? Porque eu estava segurando a porta, né? E aí eu olho para os meus colegas, né? Olho para Isachausa, olho para Vasco Bruno e olho para Gutenberg, né? A porta está aberta. Eu estou segurando a porta. Se eu soltar a porta, ela fecha e a gente nunca mais entra no prédio do Viktor Frankl. Né? E ali, então, a gente entrou, né? Obviamente, né? Vocês sabem, né, que, enfim, né? Paraibanos, né? Brasileiros, né? Chegue. Vamos entrar. Bom, aqui é o máximo que a gente pode chegar, né? Nesse momento. E então, vimos, né? Os moradores, né? Tinha uma placazinha, né? E onde estava, né? Onde o apartamento de cada morador. E o que me impressionou, Viktor Frankl, embora tivesse 2 doutorados, né? Ele não colocava título de doutor. Inclusive, outras pessoas colocavam, né? Doutor Fasol, né? E Frankl era professor Frankl. Isso me impressionou muito. Professor Frankl, né? Claro que professor também tem um status, né? Diferenciado na Europa, né? Mas o fato que ele não colocava o título de doutorado dele, né? Apenas de professor. E primeiro andar estava escrito. Bom, Frankl, bom, né? No primeiro andar. Estávamos ali dentro do térreo, né? É só uma escada. Vamos tirar foto, pelo menos, da porta, né? Onde ele passava ali, né? E a gente poderia, então, registrar esse momento, né? E, dito e feito, subimos pela escada, né? Primeiro andar, né? E chegamos na frente do apartamento, né?
e vamos tirar fotos, né? Cada um fazendo pose para a porta, para a porta onde passava Viktor Frankl naquele momento, né? E vocês sabem que brasileiros, né, nordestinos falam muito baixo, né? E a gente, então, rindo, era isso que eu ia dizer, já estava... Né? Agora tira uma minha aqui. E em um dado momento, tinha uma janela do apartamento que abre-se essa janela, né? E sai uma senhora, né? Aparece uma senhora dessa janela. Era Ellie, né? E nesse momento, Ellie olha assim, com estranheza. Quem são essas pessoas no meu frente à minha porta, né? E ela olha com estranheza até olhar para Isaac Chauzer e abrir um sorriso, né? E ao abrir o sorriso, ela abre a porta também do apartamento de Viktor Frankl. Pede para a gente entrar, né? Pede para a gente sentar no sofá, né? Fica muito feliz em rever Isaac Chauzer, né? E naquele momento ela diz, né? Eu vou chamar Viktor Frankl. Aí, para um jovem de 25 anos que tinha lido Em Busca de Sentido, né? E eu esqueci do meu livro na minha mala. Eu tinha levado o livro para Viena para Viktor Frankl assinar o livro Em Busca de Sentido, né? E eu, nesse dia, a gente não imaginava que ia se encontrar com ele, né? Esse momento eu perdi de ter a assinatura dele nesse livro, né? Mas, enfim, né? Vou chamar Viktor Frankl, né? E imagine meu coração como ficou. Imagina. Meu Deus do céu. E aí passaram-se 5 minutos, 5 a 10 minutos, Viktor Frankl chega de paletó e gravata, claro, para reencontrar-se com Isaac Chauzer. Paletó e gravata. Aqui também, assim. Eu acho que ela deve ter dito, né? Ei, é Chauzer que tá lá. Tira esse pijama agora. Europeu, Era né? Que horas? Assim, isso... Tarde? Manhã? Eu tenho uma vaga lembrança que isso... Não a hora, mas... Tava lembrando agora, né? Tava tentando me lembrar que turno, né, a gente foi. Salvo engano, foi na hora à tarde. Sim. Né? No turno da tarde. Estava né? claro ainda. Estava claro, estava. Né? E aí, nesse momento, o Frankl veio, cumprimentou Isaac Chauzer, não é? Sentou conosco, perguntou, né, quem são vocês, que fazem, né? Conversamos um pouco, né? Quem são vocês? Até a polícia chegar, quem são vocês? Por que entraram na minha casa? Muito simpático, né? Ele muito interessado, né, para o que a gente fazia, o que a gente, né? Ele tomou conhecimento que você era a pessoa que mandou a carta? Teve tempo de conversar com ele? Não tive, assim, a coragem de dizer que eu tinha enviado aquela carta para ele, né? E depois, enfim, o encontro foi muito rápido, né? Claro, a gente não poderia demorar muito, né? Estava incomodando já, né? Para um europeu chegar numa casa de um europeu, teria que ser avisado, tudo mais, né? Então, eu registrei aquele momento, né, do abraço de Viktor Frankl a Isaac Chauzer, aquele reencontro deles, né? Foi o último encontro de Isaac Chauzer com Viktor Frankl, né? E eu pedi a ele se eu poderia tirar fotos do casal, né? E ela disse naquele momento que não podia porque o Frankl não poderia receber o flash. Sim. Porque ele já estava com a visão prejudicada naquele momento, né? E ali, então, eu disse, eu posso tirar o flash. E aí, quando eu disse isso, ela permitiu tirar as fotos, né? Então, registrei o encontro com Isaac Chauzer, registrei o casal Frankl, né? Interessante, quando eu pedi para tirar uma foto do casal, o Frankl pega um busto de Sigmund Freud e coloca entre eles. Depois dá para a esposa, né? A admiração que ele tinha. Sim. E fez questão de nos mostrar o livro Em Busca de Sentido em português que ele guardava. Guardava em todas as línguas, né? E no escritório dele ele mostrou para a gente, né? Uma biblioteca que ele tinha numa sala, né? Uma das salas do apartamento era a biblioteca dele, né? E ali ele mostrou o livro Em Busca de Sentido, várias línguas também, né? E a torga que ele recebeu em Porto Alegre, quando ele recebeu o título de doutor honoris causa, né? Então ele guardava ainda todos os títulos, aquela parede toda cheia de títulos, né, que ele recebeu durante toda a vida. O que da casa dele mais chamou a atenção? Olha, eu vou te dizer 2 coisas que me chamaram a atenção, né? Uma pedra que ficava em cima de uma TV, né, antiga. Essa pedra eu fiquei imaginando se era a pedra da sinagoga, né, de Viena. Imaginei isso, né?
Lembra-se que ele carregava, quando ele entrou no campo de concentração, ele, além dos manuscritos, ele carregava uma pedra. Sim. Ele queria construir a casa dele em cima daquela pedra. Né? E por isso que ele pendia para um lado. Né? Porque no livro não dá para entender como o manuscrito pesa tanto. É porque tinha uma pedra também na sacola dele, né? Por isso que ele se endireitava para não parecer mais forte, não pender só para um lado. Né? E tinha essa pedra que eu fiquei intuindo que seria, né, uma pedra retirada da sinagoga. Outra imagem também que me chamou a atenção foram as imagens religiosas. Né? E tinha uma mão, né, como uma representação da mão de Deus, né? E Santo Stefan, que era o nome da Catedral de Viena, né? E eu achei que era São Francisco de Assis, eu perguntei, né? Ele disse, a esposa dele diz, né, que não era São Francisco de Assis. E aí ele explicou que tinha um relógio no meio, né? Esse relógio ele tinha ganho dos pacientes do hospital psiquiátrico, né? Isso me chamou muita atenção, ele recebeu esse presente também dos seus pacientes, como um reconhecimento também da sua humanidade. E deixar lá, né? Porque ele podia... Sim. Mas estava lá exposto, né? Sim. Então, não lembro, assim, de ter uma imagem judaica, né? Tinha só um espelho, né? Que parecia, assim, um sol, né? Sim. Que parecia uma imagem ou um símbolo mais judaico, mas não lembro, assim, de ter visto nenhuma imagem assim, judaica. Né? Embora Frankl, né, permaneceu judeu, né, até o fim da sua vida, né? Então, isso me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi o tubo de oxigênio que tinha ao lado do escritório dele. Tinha uma cama, ao lado do birô dele tinha uma cama, né? E tinha um tubo de oxigênio porque ele já tinha falta de ar, não é? Já tinha esse problema cardíaco que ocasionava falta de ar. Sim, então era uma cama no escritório. Assim. No escritório, sim. Que ele certamente trabalhava bastante. Trabalhava assim, muito, né? Sim. E possivelmente até 90 anos. Né? Ele escreveu muito, ainda estava ativo, né? Então, enfim, né? Ele faleceu com 92 anos, né? Então foi, assim, 2 anos antes do falecimento dele, eu tive essa graça, né? Não por mérito, né? Mas por graça, pude conhecê-lo pessoalmente. Depois desse momento, você chegou a ir lá novamente no museu? Não, sim, depois, em 2014, né? Aí sim eu fui no museu, que o museu não é na casa dele. Sim. O museu é no mesmo prédio, só que alugaram outro apartamento para não incomodar a senhora. Mas é no mesmo... No mesmo prédio. Aí eu já vi várias fotos disso. Muita gente vai e manda para mim diversas vezes aquele, né? Alunos meus já foram lá, trouxeram postais de lá. Aí tem a bandeirinha, né? Vermelha e branca. Isso. É como se fosse algo de ferro, assim, com as bandeirinhas, indicando que ali é o instituto, né? Isso. Não só isso, porque essa bandeira, os vienenses, né? Os austríacos, de forma geral, eles homenageiam todos os grandes nomes da Áustria. Né? E Frankl também foi um grande homem, né? Foi um grande nome austríaco. Então, no Museu Sigmund Freud... eu já vi lá também. Em vários lugares também que Frankl passou também, ou conviveu, ou trabalhou, né? Então, tem essa referência aos grandes nomes, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e a gente já vai meio que já passar para o nosso... Não, e tem o quadro Você no Podcast, já foi respondido. Já foi todas as perguntas, né? Então, você que perguntou como o professor Tiago conheceu o Frankl, já está aí a resposta, né? Temos outras perguntas. Foi uma grande coincidência, mas segundo Frankl, por trás da coincidência, né, é onde se aninha o milagre. Sim. E a gente percebe isso desde o início, né, como a logoterapia aconteceu, né, na sua vida. Me chama a atenção exatamente isso, né? Quando você relata o início, é muito discrepante de como as pessoas hoje conhecem a logoterapia. Elas conhecem na internet, muitas vezes. E isso não é algo negativo, mas hoje a gente tem uma facilidade muito maior. Veja, a dificuldade foi para encontrar o livro. Passava o nome, se encontrar na livraria, traga. Então, hoje você joga na internet, encontra bom. Isso. A internet ainda era muito precária naquela época, então, década de 90, início da década de 90. Era outra realidade, né? Isso. Então, querendo ou não, você participou desse processo de ascensão da logoterapia, em que não tinha ainda muitos livros escritos, e hoje a gente tem uma vastidão, realmente. Como você percebe esse processo de ascensão da logoterapia
nos dias de hoje? Por um lado, é muito importante, né? Você vê tantas publicações de Frankl sendo traduzidos, né? Na minha época, e saía uma tradução ou outra, né? A gente conseguia, por uma coincidência, né? Outra, conseguir o livro dele, né? Não tinha tantas fontes de consultas, né? A gente ia assim... Eu lembro que na minha biblioteca, a biblioteca da universidade, melhor dizendo, né? Da minha universidade, ela tinha um livro, tinha 2 livros de Frankl. Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia, já tinha na biblioteca, né? Então, era o único acesso que a gente tinha a esses livros, né, mais antigos, né, que a gente conseguia, né, ou livros que iam saindo. Eu lembro de um livro que eu comprei em espanhol, que foi da cooperativa. A cooperativa da universidade tinha lá um livro de Viktor Frankl em espanhol. E eu comprava aquele livro, né, com a maior inocência do mundo, não sabia que isso ia virar uma raridade até, né, esses livros, né? E hoje, assim, uma facilidade, né, de livros, de acesso à informação na fonte, né, no sentido de ter as traduções, ou em português ou em espanhol, né, alguns livros em inglês, né, também, enfim, artigos, né, que são publicados. Então, hoje o acesso é muito amplo, né? Por outro lado, minha preocupação é que a logoterapia não seja vista de uma forma superficial, né? Que a pessoa lê um livro e já conhece a logoterapia, acha que já conhece, né? Como o Frankl já falava, né? Logoterapia não é panaceia. Não é uma panaceia, exatamente, né? E precisa se ler várias vezes, não só uma vez. A gente lê o mesmo... Estava falando hoje, né, pela manhã, né, que o livro Em Busca do Sentido, quantas vezes eu já li a mesma passagem, o mesmo livro, né? Por anos, né? Tem livros que eu leio todo ano. Encontro outras coisas, né? Vou encontrando outras, a partir de outra perspectiva, de outro momento da minha vida, vou encontrando novos conhecimentos. É um poço sem fim, de conhecimento. Viktor Frankl foi um poço sem fim de conhecimento. Então, é uma profundidade que a gente precisa captar, né? Por meio do intelecto, mas também por meio da nossa experiência, nossa vivência, né? E uma coisa que eu acho que deveríamos seguir também, conhecer Viktor Frankl por meio da nossa intuição, né? Isso é importante também. Essa foi a forma que Frankl descobriu a logoterapia, né? Por meio de sua intuição na juventude, né? Então, Frankl dava muito valor nesse conhecimento pré-reflexivo. E quando as pessoas encontram a logoterapia, dizem, eu já pensava dessa forma, não sabia que alguém tinha escrito dessa forma, né? Ou esse pensamento é muito familiar para mim, muito comum isso acontecer, né? É um encontro, né? Como se fosse um encontro entre o autor e as suas crenças, os seus valores, né? É uma atração natural, né? E eu penso que essa forma também, claro, a gente precisa conhecer cada vez mais, estudar cada vez mais, né? É uma vida de estudo, né? Não tem um livro ou 2 que você lê, você não pode se dizer logoterapeuta, né? Precisa de um grande aprofundamento, não é? Sobretudo nos teóricos que influenciaram Viktor Frankl. É fundamental. Então, isso é muito importante. A base filosófica, né? A base filosófica, né? A profundidade filosófica de Frankl, né? Devemos seguir também esse mesmo caminho, né? Estudar e ler os livros que Frankl influenciou, os pensadores que influenciaram Frankl, né? E também conhecer Frankl vivencialmente. Sim. Né? Isso é importante. Sem essa vivência, a logoterapia perde esse elan, né? Perde esse... É verdade, é algo que é tão único, né? Isso. Assim, e aí, como responder, já pegando essa deixa, né? E, sobretudo, a gente falou aqui da vivência, mas professor da graduação, da pós-graduação, então orienta nível de mestrado, né, doutorado, tem uma vastidão também em termos de pesquisa. Eu sei disso porque fui orientanda, então sei do rigor científico, né, que tem. Como é responder às pessoas que ainda colocam a logoterapia nesse lugar superficial, né, apresentam um certo ceticismo em termos de cientificidade mesmo da abordagem? É uma tecla que eu bato muito. Descredibilizar a logoterapia. Isso, jovem, né? Obrigada. Agora eu fui aqui na Mulher Jovem. Pronto, anota aí, um jovem para Lorena. Existe essa tentativa, né, de descredibilizar ou diminuir ou banalizar, né? Ou qualquer pessoa faz, qualquer pessoa pode. Você já entrou nesse aspecto do é necessário se aprofundar e tudo, né? Mas o que é que você acha sobre isso, né? Assim, Lores, a gente tem
a gente tem escutado muito isso, até, assim, entre nós, né, pessoas, como é que vocês fazem isso? E como é que eu posso ser? Até uma pergunta também, né, que chegou, como é que eu posso ser logoterapeuta? É comprar um livro desse, né? É fazer um curso seu? É ir vendo, visitar o que é que eu preciso para fazer, né? E aí, talvez, credibilizar, né? E não entrar nessa de descrédito da logoterapia. Eu vou te falar da minha experiência, né, pessoal, né? Eu dizia, né, que eu sempre quis ser logoterapeuta. Esse era meu sonho, né? E Isa Chausa a PUC tinha acabado de fechar, né, a especialização. Né? Quando eu terminei o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre Kohlberg e Viktor Frankl, julgamento moral e sentido da vida, né? E como eu consegui fazer isso, outro momento eu explico. E quando eu termino esse mestrado, eu mando minha dissertação para Isa Chausa, né? E ela liga para mim, né? Muito feliz, né? Parabenizando pelo trabalho, tudo, né? E ela dizia, né? Você já é um logoterapeuta, né? Depois dessa pesquisa que eu tinha realizado, né? E eu disse para ela, esse é o meu maior título que você me dá. Né? Mais importante do que o mestrado, ter recebido o título de mestre, né? É ter recebido por você esse reconhecimento, esse título, né? Que eu não tenho nenhum título em papel que eu sou logoterapeuta, eu nunca fiz uma especialização em logoterapia, né? Porque não existia tantos cursos, tantas especializações como hoje, né? Vocês têm acesso. Né? Então essa geração nova, né? Tem uma facilidade maior. Mas, por outro lado, uma responsabilidade também maior de não apresentar a logoterapia de forma superficial. Né? Ela tem uma profundidade e uma densidade, né, que precisa ser explorada, precisa ser mais bem compreendida. Né? Então, eu penso que essa geração precisa pesquisar mais, estudar mais e publicar mais também. Né? Isso vai contribuir para credibilização, né? Para continuar... Isso. Eu me lembro muito dessa frase, a quem muito é dado, muito será cobrado. Muito será cobrado, então. Então, assim, tem muita coisa sendo dada no sentido de ofertada, né? Claro que também não é dado não no sentido de gratuito, as coisas caem do céu, não, mas tem muitas oportunidades. Tem mais facilidade também de acessar o conhecimento. O que é que a gente vai fazer com isso, né? Então, a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Muito será pedido também, né? Porque você tá ali, abraçou, então vamos lá, né? Pra gente tentar também sair dessa panaceia, né, que muitas vezes colocam a gente enquanto esse lugar. E não é acho que o caminho não é a gente brigar, que é um dos caminhos mais fáceis. Assim, né, dizer, não, vamos discutir, vamos jogar, vamos colocar. Não, o caminho é a gente fazer o próprio caminho, a gente buscar, estudar, participar, né, tantas pessoas puderam participar do curso, né, e quanto mais a gente puder propagar, cientificamente, sem perder a vivência, que eu acho que é o fundamental, muito do que a logoterapia oferece, né? A gente vai longe, assim, nesse caminhar, né? Mas se a gente fica numa superficialidade, lê um livro, já acha que é suficiente, ou fez aqui uma coisa, ou espera só receber os títulos, tem isso também, né? Eu vou fazer pelo título, colocar aqui no meu consultório e ficar por isso mesmo. Então, de fato, a gente nem vai estar contribuindo, né? Com esse crédito. Isso é interessante, porque esse sentimento, assim, eu acho que de alguém... Não é validar, mas de alguém também que tem experiência passar esse bastão de alguma maneira. Eu fiz formação em logoterapia, mas eu ainda assim não dizia de forma como eu digo hoje. Não, eu sou logoterapeuta. Porque isso só veio depois que o próprio Gutenberg falou isso pra mim, que foi meu supervisor. Então, teve impacto. É alguém que viveu ali, que disse, olha, você é logoterapeuta. Eu sou logoterapeuta, então tá bom, eu sou logoterapeuta. Realmente, não era um papel, né? Eu tenho papel, mas o papel não tem o mesmo impacto que alguém que teve ali cuidando de algum supervisor, é um cuidador também, né? E falando de referências, né? Vamos pro nosso próximo quadro? Vamos pro nosso próximo quadro. Referências. Quais foram, né, as suas referências na logoterapia? Fora Franca, claro, né? Claro. Que foi, assim, a base das nossas bases. Mas que referências você tem, assim? Chausa, acho que já, né? Minha grande referência é Isa Chausa, né? Assim, acho que é a primeira referência, né? Que eu tive. A primeira aula de logoterapia, o primeiro reconhecimento, né? Foi da Isa Chausa, né? E minha emoção também, quando você falou do evento, né? De Porto Alegre, né?
eu estava como presidente da ABLAI, né? Entregando o prêmio Viktor Frankl para Isaac Chausa, né? Então, para mim, aquilo foi de grande emoção para mim fazer esse momento, essa homenagem, né? Merecidamente para ela, né? Então, minha grande referência sempre foi ela, né? Assim, o apoio dela também, né? O apoio dela que ela dá aqui para Campina Grande, né? Para Gutenberg, para a fundação do núcleo, né? Toda essa estrutura, né? Ela deu um apoio incondicional. Então, ela, de fato, ela é nossa grande referência na logoterapia brasileira. Eu dizia isso, inclusive, em Viena, né? Isaac Chausa era mãe, em Frankl era o pai da logoterapia, Isaac Chausa é a mãe da logoterapia no Brasil. De fato. Então, teve uma grande importância a disponibilidade dela de fazer conferências, de viajar, até uma certa idade ela viajava também, né? Então teve uma grande importância também para todo o Brasil, né? O livro dela, o primeiro livro sobre logoterapia também, né? Escrito, né, por ela, derivado da dissertação de mestrado, o título também dela de livro de docência, que ela publica, o livro sobre sonhos, né? Então, e reconhecido também por Viktor Frankl, né? Todo um reconhecimento também por Viktor Frankl. Então, ela sempre foi, e eu digo sempre será a minha referência maior, né? Claro que tiveram outros, né, que me impactaram muito. Por exemplo, quando eu assisti o curso de Elizabeth Lucas em 95 foi um marco, né? Porque eu conheci Frankl e conheci também Elizabeth Lucas, né? Combo. Quando ela veio ao Brasil, foi ministrar cursos, né? Um curso de final de semana, né? E eu fui a Campinas, né? Várias pessoas que saíram desse curso, como Marina estava nesse curso, né? Valquíria também estava. Então, várias pessoas que hoje são representantes na sua área, né? Importantes, né? Na área da logoterapia, fizeram esse curso, né? E me impactou muito, né? Foi um grande impacto. 2 pessoas que eu me impactei. Primeiro, Isaac Chausa, ao escutar sobre logoterapia, e depois Elizabeth Lucas, né? A propriedade que ela passava, os casos clínicos, né? A forma que ela tratava os pacientes. Uma coisa é você ler e já fica impactado, né? Quando você lê os casos clínicos dela, né? Outra coisa é você escutar dela o relato clínico, que muitas vezes você encontra no livro, mas os detalhes você lembra muito mais quando ela apresenta o caso, né? Assim como Isaac Chausa também, né? Nos sonhos, né? Na análise dos sonhos, como ela detalhava muito mais nas suas aulas presenciais. No livro foi amputado várias partes, porque não cabia também, né? Não poderia ter tantas informações, né? Naquele momento, né? Então, essas 2 pessoas, a princípio, me impactaram. Depois, teve um terceiro, foi o Eugênio Fisotti. Em 2007, eu conheci Eugênio Fisotti em 95. Né? Em 95, em Viena. E depois, em seguida, a Viena, fui a Roma. E me reencontrei, né, bem próximo da data que eu conheci Frankl, eu reencontrei o Fisotti, né, na universidade. Fui até a universidade, né, Salesiana de Roma, e o encontrei. Porque eu tinha pretensões de fazer o meu doutorado lá. Mas, enfim, não deu certo, né? Não vingou o doutorado, mas estou aqui para contar a história. E outro momento foi em 2007, num congresso que ele realizou também na Universidade Salesiana. O que me impressionou muito. A pessoa que sabia mais logoterapia depois de Viktor Frankl, né, não proferiu nenhuma palestra. Ele ficou escutando, ele disse para os alunos, aqui nós vamos aprender com os estrangeiros, né? Então, tinha o Aureliano Patiola estava lá, os latino-americanos também, os logoterapeutas latino-americanos, o Jerônimo Acevedo, né? Vários outros, né? Arturo Luna, conheci Arturo Luna lá, né? E um momento fantástico da minha vida, né? Quando eu estava com Arturo Luna no escritório de Fisotti, Arturo Luna pediu alguns livros, né, para ele levar para a Colômbia, e ele tirava da estante um livro para Arturo Luna e o mesmo livro me entregava para mim. Nossa. De uma bondade impressionante. É uma pessoa que eu fui pagar a minha hospedagem, ele disse, não precisa pagar a sua hospedagem. E nesse dia, tinha o Maury,
Harold Mori, e Sim. eu saí à noite com o neto de Viktor Frankl, né? E aí me chamaram, e também eu tinha outro convite, sair para um jantar com o Fisotti. E o Fisotti disse naquele momento, Tiago, você precisa decidir. Precisa escolher. Precisa escolher, faça uma escolha aqui. E eu escolhi jantar com Eugênio Fisotti. Ele nos levou para uma cantina, eu, Fisotti e o Arturo Luna, uma cantina italiana, né? Fomos no Fiat dele, né? Que legal. A cantina. O garçom já o conhecia, né? E comemos um macarrão à carbonara. Bem italiano, né? Um prato que eu a comi gente hoje, né? foi, relembrando o Fisotti. Relembrando o Fisotti. Que e no massa. final desse dia, né? Dessa noite, né? No caso, né? Tomamos um vinho, obviamente, né? Até hoje eu me arrependo porque ele ofereceu o segundo vinho, né? E o Arturo Luna disse que não. Sim. E eu estava louco para tomar o segundo vinho. Ô, Luna, rapaz, tá devendo aí, viu? Arturo Luna tá devendo. Não teve. Faleceu. Vamos providenciar o encontro de Arturo agora. Isso, né? vamos tomar outro vinho. Né? Cobra esse vinho, Arturo. E o fantástico, depois desse jantar, ele nos levou, né, para a Universidade Salesiana, onde a gente estava hospedado, né? E aí ele nos levou para o quarto dele, porque ele era padre, Eugênio Fisotti. E nos levou para o quarto dele para mostrar um livro, né, que Frankl tinha feito um oferecimento para ele. Né? E nesse livro estava escrito, eu passo a tocha para você. Né? E com muito orgulho ele mostrava aquela relíquia, né, que ele recebeu de Viktor Frankl, essa tocha que ele recebe para dar continuidade ao pensamento do Viktor Frankl. Ou seja, o Eugênio Fisotti foi o sucessor de Viktor Frankl. Foi a segunda pessoa que sabia mais de logoterapia, né, era o Eugênio Fisotti. Né? Então foi uma outra graça que eu recebi, né, da vida, né? Não por mérito, mas por várias coincidências também, né? E por uma decisão também que eu fiz. Né? Eu desisti de sair com o Mori e o neto de Viktor Frankl para jantar com o Eugênio Fisotti. E a vida é feita de escolhas, né? Então, esse é o segredo da existência, fazer boas escolhas, né? E a gente vai Aureliano veio depois dessa... Aureliano eu conheci nesse congresso, mas muito rápido, né? Sim. Não tive tanta proximidade. E em 2013, eu reencontrei Aureliano Patiola num congresso no Peru. Né? E quando eu escutei, foi quando ele falava da logoterapia muito prática. Né? Então também foi outra pessoa, esqueci de falar também, foi outra pessoa que me influenciou nessa construção da prática da logoterapia. Né? E naquele momento eu descobri que ele também falava de psicologia da religião. Né? E tínhamos um encontro em 2013 sobre psicologia da religião, e eu faço o convite naquele momento para ele. Se ele queria vir ao Brasil também para proferir palestras sobre psicologia da religião. Né? E aí foi quando a primeira vez que ele veio, em 2013, ao Brasil. Não foi a primeira vez, ele já tinha vindo antes para uma pesquisa etnográfica em Salvador. Né? E você já deve imaginar qual era o tema que ele estudava, né? Será As religiões afro. Será que era alguma coisa relacionada à religião, de fato, né? E aí, depois, de 2013 para cá, foi só o nordestino, né? Porque ele bota logo o chapéu, a camisa do algodão colorido, a sandália. Ele veio várias vezes, sim. A partir eu já daí... estava no mestrado em 2014, eu nunca conheci ele no mestrado. Aí, 2015 ele veio. Sim. Foi para... 2016 também. Teve o congresso também. Foi. Em Porto Alegre ele estava também. Foi em 2014. Isso, 2014. 14, foi. 15 ele veio para cá, acho que umas 2 vezes. Foi para João Pessoa. 16, enfim, só, né? Ele tem muita saudade, inclusive. Né? Aureliana, nós também temos saudade de você. Isso, outra pessoa fantástica, né? Sim. Outra pessoa que também me impactou. Pela vivência que ele teve com o Viktor Frankl, pelos diálogos que ele teve, né? E essa experiência humana, né? Que ele passa pra gente. Então, isso também foi algo que me encantou na logoterapia, né? Esse relacionamento humano.
demasiadamente humano. E essa perspectiva dele, né, também, como você falou, influenciou essa parte prática, as pesquisas dele relacionadas também com uma nova abordagem, né? Sim. Trazer também algo que a gente achava que era um pouco distante, a ideia do DSM. Isso. A ideia do o cognitivismo existencial. O cognitivismo. Também, e aí, já, isso. Né, a gente até falou do livro novo agora sobre a autotranscendência. Sim. Tem um capítulo explicando como é o questionário da autotranscendência, a forma. Então, assim, já uma outra linha, né? Um outro estilo, isso. O que Frankl deixou aberto, né, também. Exato. E pediu isso, né, que continue, que não sejam papagaios, né, mas que façam sem deixar eu gosto muito dessa referência que ele fala, né, que ele quer espíritos inventivos, criativos, independentes. Sim. Eu falo sempre isso para os meus alunos, olha, Frankl quer espíritos inventivos, independentes e criativos, é isso que vocês têm que ser. Os fundamentos, ele já fez os fundamentos, não precisa refazer, não precisa reinventar o que Frankl descobriu, os fundamentos antropológicos. Trabalhar a partir deles. A partir desse fundamento você vai construindo. Se não sair deles, tá... Sim. Ou seja, são inúmeras histórias, a gente poderia fazer uma temporada de podcast só com as histórias. Só com as referências. E eu acho que ainda não daria. Não daria. E a gente vai agora pro nosso último quadro, que é a tríade do sentido. Eita. A gente sempre dá uma palavra e a pessoa vai tentar definir essa palavra a partir de 3 outras palavras. A tríade. A tríade. Né? Sim. E a palavra de hoje é? Frankl. Defina Frankl em 3 palavras. 3 palavras, eu acho que é a coisa mais difícil que eu... Eu perguntou Frankl, Charles, eu sou de Charles. Amor, autotranscendência e inteligência. Para mim são as palavras que definem Frankl. De fato. Deixa eu pedir uma segunda tríade? Diga. E Charles. Só uma não. Deixa eu pedir uma segunda. E Charles. A Charles a gente teve uma relação de mãe e filho, né? Ela me chamava de filho espiritual. Né? Então, afetividade, genialidade e humanidade. Ai, gente. Amei as 2 tríades. Eu não esqueço dela, de rosa. Aquele rosa, que foi a roupa que ela subiu, né? Naquele dia que ela passou o tempo que ela passou com a gente naquele dia. E é o cabelo, né? Assim, a cor. Aquela roupa rosa viva, né? Pra estar ali naquele ambiente. E eu fiz um mini curso dela dos sonhos naquele. Foi bem pouquinho, mas foi muito valioso. Mas não tem como a gente esquecer, né? Eu dessa lembro humanidade. Assim, eu sempre me emociono muito quando eu lembro, porque você vê o esforço que ela fazia pra estar ali. Era um esforço, assim, muito grande, mas realmente, assim... E os que estavam cuidando, né, diziam, vamos, né, uma coisa, eu quero ficar um pouco. Aí eu escutei isso, né, ela dizia, não, eu quero ficar um pouco mais, né, e ficar ali, enfim, incrível, é humana, né. Enfim, vamos encerrar agora, né? Tristeza, porém, quero agradecer, não só pela presença aqui hoje, mas pela contribuição, né, para a logoterapia, para a vida de tantas pessoas. Eu sou totalmente influenciada, realmente, assim. Existe uma prática logoterapêutica antes e depois, realmente, de ter conhecido o professor Tiago. Porque ele me abriu o olhar para muitas coisas. E acho que o valor mais importante que eu aprendi, claro, isso já vem da minha história familiar, mas que eu aprendi muito com a sua postura, é a humildade. E eu sempre quero ser uma característica importante para um logoterapeuta. Né? Não só porque eu via em você, mas porque vários outros autores também referenciam essa importância. Então, é um agradecimento mesmo, uma gratidão imensa pelo percurso e por tanta coisa que eu sei que ainda vai vir. Genial também. Sim, então, muitos spoilers. Esse ano promete, viu, minha gente? Se liga aí que tem muita publicação. E publicação baseada em vivências, né? Que foi isso que a gente quis trazer hoje com esse tema, né? Logoterapia é ciência, mas acima de tudo é valor experiencial, né? É valor criativo, é convivência, é descoberta, é a gente parar para ter esses momentos. Isso é o que afeta a gente já, né? Uma expressão da transcendência, essa afetação, é isso, né, que faz. Então, a gente tem aqui as publicações físicas, por exemplo, né? Do professor Tiago, mas a gente vê essa vivência que é tão natural, né? Então, e assim, essa humildade que Lorena fala, nesse sentido também, de deixar ser livre para qualquer pessoa que esteja aqui, pegar o que você viveu também, se contagiar no bom sentido, né?
por toda essa vivência. Então, isso é o que é mais rico. Então, por isso, essa gratidão tão grande, né? A gente chegar e, vamos falar sobre isso? Vamos. Você quer que a logoterapia seja vista por mais e mais pessoas, e não só vista, mas reconhecida cientificamente e vivencialmente. Então, muito obrigada de novo, Tiago, por estar aqui, né, com a gente. Eu que agradeço, nesse momento, né, tão significativo para mim ver, né, a nova geração da logoterapia também chegando, né, e de forma brilhante, como vocês fazem, né, isso para mim, creio que Isaac Charles, onde estiver, né, está muito feliz, né, vendo o crescimento, né, da logoterapia com muita competência, como vocês estão realizando, né. Teve só um momento, né, que eu queria lembrar, né, queria registrar. Né, foi o meu momento que eu me despedi de Isa Chalza. Né, antes do falecimento dela no ano de 2018. Ela já estava bem debilitada, né, mas ainda, em alguns momentos, tinha uma grande lucidez, né. E estava com o cabelo todo branquinho, você falou, né, ela pintava aquele cabelo, né, loiro, né. Toda ajeitada. Toda ajeitada, assim, muito vaidosa, né. E ela estava... já de cabelos brancos, né, debilitada um pouco, né, cognitivamente, mas em alguns momentos tinham grandes lembranças. Quando me viu, ela dá um grande sorriso, né, e a primeira coisa que ela me pergunta, sorrindo, você publicou mais um outro livro? Então foi um momento que eu vi ali mais um reconhecimento, né, ela tinha um afeto, né, de fato, né, um amor, um carinho, né. Espero ter sido merecedor, né, todo esse carinho, todo esse afeto, né, e toda a expectativa que ela colocou, né, também naquele momento, né. Sim. E hoje, né, a logoterapia cresce, né, com vocês, né, cresce com a competência, a seriedade e a profundidade que vocês estão trazendo e imprimindo na logoterapia. Acho que isso é o que mais, assim, nos conforta, né? Ver toda essa história, né? Todo esse crescimento da logoterapia, mas ver também grandes logoterapeutas surgindo, e teve toda uma história, claro, primeiro Viktor Frankl, né? Sem ele ter sobrevivido do campo de concentração, a gente não estaria aqui conversando sobre a logoterapia. E pelas escolhas da vida, como você falou dele também, né? Ai, gente. É isso, terminando emocionada. Só fica... Mas... a gente, cada um aí, né, no seu cantinho, no seu espaço, vai agora refletir sobre esse momento e pensar, né, estou, então, sendo um logo vivente, né, na minha vida, vivendo, trabalhando, que a gente não sabe onde as pessoas que estão assistindo aplicam essa logoterapia, seja na educação, na clínica, no ambiente familiar mesmo, não é nem logoterapeuta, nem logoeducador, mas é um logo vivente. Então, essa é a nossa maior contribuição, né, assim, deixar essa reflexão. E agora cada um vai terminar esse podcast seguindo, né? De onde estiver, pensando, será que estou vivendo, então? E não só quem está vivendo, mas trabalhando, honrando o legado de Frankl. Né? Os dois lados aí. Então, Frankl também tá assim. Reflitam. É isto. Obrigada. Até a próxima, gente. Cheiro. Até mais. Fez sentido. Nossa, fez muito sentido.